Olá, amizades! Voltei, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e sejam bem-vindos ao meu canal do Fundo do Baú, que é o espaço que a gente tem para relembrar fatos marcantes da cultura pop nacional e internacional dos anos 90 e 2000. E a personagem do Momento Nostalgia de hoje é ela que foi um dos nomes mais famosos da cultura pop brasileira no início dos anos 2000 e que entregou muitos fatos que marcaram aquela geração. Eu estou falando dela, Vanessa Camargo. E aproveitando que ela está em evidência no momento por estar participando do camarote do Big Brother Brasil, a gente vai relembrar aqui, através de uma linha do tempo, os principais fatos sobre a carreira e a vida pessoal da Vanessa Camargo que marcaram uma geração. Então pega a pipoca, porque essa é mais uma história do Fundo do Baú. Bom, amizades, antes da gente começar a relembrar a história da Vanessa, eu quero pedir para vocês já deixarem o seu like nesse momento, porque se esperar para o final do vídeo você esquece. Já segue o canal para não perder os próximos conteúdos para relembrar os bons tempos da cultura pop dos anos 90 e 2000 do Brasil e internacional também. Vanessa Godoy de Camargo nasceu no dia 28 de dezembro de 1982 na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, filha de Mirosmar José de Camargo, mais conhecido como Zezé de Camargo, e Zilu Godoy. Nascida numa família muito humilde, ali do interior de Goiás, mas super amante da música, a vida da Vanessa começa a mudar quando, no início dos anos 90, ela, sua mãe e sua irmã Camila vão viver em São Paulo junto com o pai, porque ele, junto com o tio da Vanessa, o Luciano, vão tentar a carreira musical ali na região do Sudeste. Quando chegou em São Paulo e a situação da família melhorou um pouquinho, a Vanessa foi matriculada em uma escola particular. Pela primeira vez ela estava ali frequentando, esse ambiente. E ela relembrou já em entrevistas que ela sofreu muito bullying naquela época, porque existia um preconceito ali por parte tanto dos funcionários da escola quanto dos colegas dela, que acreditavam que a família dela não teria dinheiro para pagar a mensalidade. Inclusive, a própria diretora da escola ficava fazendo esse tipo de insinuação para ela. Então ela disse que lembra que foi um período bem difícil. É claro que, fazendo parte de uma família tão musical, ia ser muito difícil que a Vanessa não se interessasse por música. Então, ali, no decorrer dos anos 90, quando ela era pré-adolescente, a Vanessa criou um grupo com Kiko, Leandro e Bruno, que mais tarde vieram se tornar o KLB. Inicialmente, a banda se chamava Defenders, e depois eles trocaram o nome para Neon. Eles participavam de festivais escolares cantando covers de Xuxa, Angélica e Dominó. E no decorrer dos anos 90, a Vanessa seguiu se aprimorando no mundo das artes. Ela estudou balé, teatro, canto e entre 96 e 99 ela fez parte do corpo de balé dos shows de Zezé de Camargo e Luciano. Bom, e nesse meio tempo a Vanessa começa a se preparar para cantar, que naquela altura era o que ela já tinha certeza que ela queria fazer. E é claro que, sendo sobrinha e filha de uma dupla sertaneja já muito famosa, as portas se abriram de uma forma muito mais rápida e fácil para ela. Ela conseguiu um contrato com a gravadora BMG já no início dos anos 2000, mas antes mesmo dela se lançar oficialmente como cantora, ela teve a oportunidade de aparecer em programas de grande repercussão, como o programa da Hebe, cantando junto com o pai, ou também cantando sozinha, interpretando músicas da Mariah Carey, por exemplo, que era uma grande inspiração para ela. Já no ano 2000, o primeiro do novo milênio, depois de ter assinado o contrato com a gravadora BMG, ela passa vários meses dentro de estúdio, gravando o seu primeiro CD. No dia 11 de dezembro de 2000, no dia seguinte, ela lança o seu primeiro disco, que leva o seu nome, Vanessa Camargo. As músicas da Vanessa tinham uma pegada country pop, inspirada em cantoras americanas como Shania Twain. E boa parte das músicas desse primeiro CD da Vanessa eram versões adaptadas de músicas estrangeiras, que fizeram muito sucesso, como a música Breathe, que foi gravada pela Shania Twain, que ela fez uma versão em português chamada Eu Posso Te... As músicas dela foram muito bem recebidas pelo público na época. E nesse CD também tem a música Apaixonada por Você, que virou trilha sonora da novela Um Anjo Caiu do Céu. Ela era a trilha sonora do romance entre a personagem da Stephanie Brice e do Jonatas Faro, que era um casalzinho teen ali que se apaixonava na novela. Foi a primeira música da Vanessa, que entrou pra trilha sonora de uma novela, e naquela época isso era muito importante pro artista, assim, porque dava uma visibilidade muito grande, porque a música ficava tocando várias vezes no decorrer de vários meses na televisão. E nesse clipe tem a participação do ator Dado Dolabella como par romântico da Vanessa. Então guarda essa informação aí, porque o futuro relacionamento da Vanessa e do Dado vai dar início à exposição da vida pessoal dela.
E em novembro de 2001, ou seja, quase um ano depois do lançamento do primeiro CD, a Vanessa já lança o seu segundo álbum, que também recebe o mesmo nome, Vanessa Camargo, e conta com sucessos como Quero Ser o Seu Amor e Tanta Saudade, uma parceria dela com o pai Zezé de Camargo. E nesse mesmo ano, a Vanessa faz a sua estreia nas telas de cinema, participando do elenco do filme Xuxa e os Duendes, vivendo a Fada Mel. E no ano de 2002, a Vanessa é convidada pela diretora Marlene Matos para integrar o elenco do programa Jovens Tardes, que era uma nova aposta da Rede Globo para as tardes de domingo. Além da Vanessa, também estavam no elenco Pedro e Thiago e KLB, os nomes mais famosos da música pop daquele momento. Nessa época, gente, que esse programa foi lançado, a Globo estava ali investindo em atrair o público jovem para a grade de programação da emissora, né? Nessa mesma época, a Sandy fez a novela Estrela Guia, Malhação bombava muito, né? E eles queriam trazer também os jovens para as tardes de domingo. E também, isso ali era um movimento que estava acontecendo no Brasil, inspirado no que acontecia nos Estados Unidos. Porque artistas pop que faziam muito sucesso lá, como Britney Spears, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, não só cantavam, como também faziam filmes. A Britney fez um filme nessa época também. Bom, e lembra que eu falei ainda agora para guardar o fator Dado Dolabella? Então, esse é o momento da gente falar sobre essa história. Bom, e nessa época, a imprensa de celebridades já era ávida para retratar tudo que acontecia da vida dos famosos, principalmente do lado privado. Com a vida da Vanessa, né, não foi diferente, porque naquela época já havia uma curiosidade muito grande da imprensa em torno da virgindade da Sandy, em torno dos relacionamentos que a Sandy tinha, e com a Vanessa foi igual. Então, depois que o Dado Dolabella, que era um ator jovem, também estava iniciando ali a carreira naquela época, apareceu em 2 clipes dela como seu par romântico, aí pronto, começaram as especulações. Quando as especulações começaram, ambos negavam que eles tinham qualquer tipo de relacionamento. Mas após 6 meses de relacionamento às escondidas, em agosto de 2001, o casal posou para a capa da revista Capricho, que era a mais conhecida e famosa entre o público teen da época, anunciando que a relação era real e que os pombinhos estavam muito apaixonados. Uma das revelações nessa entrevista tem o momento em que o Dado Dolabella diz que ele não aguentava mais esconder o romance e que queria gritar para o mundo todo que amava a Vanessa. E também tinha uma declaração da Vanessa dizendo que tinha ciúmes das cenas de beijo do Dado e que tinha até chorado a primeira vez que viu ele beijando outra atriz em uma novela, mas que ela já tinha se acostumado que aquilo ali fazia parte da carreira dele de ator. Pronto, depois que eles fizeram esse tipo de declaração e abriram para todo mundo que o relacionamento deles era real, eles passaram a ser alvo dos paparazzis, que estavam sempre fotografando eles em eventos públicos, em trabalhos, e eles também dividiam um pouco da sua intimidade com o público. Em maio de 2002, a revista Contigo colocou na capa uma foto do Dado e da Vanessa na praia, com a manchete que dizia que era a primeira viagem que os dois faziam sozinhos após a mãe da Vanessa, a Zilu, ter dado autorização. E, gente, esse tipo de narrativa criava uma identificação muito grande com a juventude, porque os jovens, a gente tinha ali mais ou menos a mesma idade que a Vanessa, eram um pouco mais novos, e estavam passando pelas mesmas transformações e descobertas. Então, aquilo ali ajudava, de uma certa forma, a também chamar a atenção para que as pessoas até comprassem, né, os trabalhos dela, como os discos e outros trabalhos que ela fazia. Algum tempo depois da relação, começaram a surgir boatos, especulações de que a relação não era o conto de fadas que parecia. E teve algumas revistas que postaram supostas declarações da Vanessa dizendo que ela acreditava que o Dado teria traído ela. Os dois colocaram um ponto final na relação e, mais uma vez, o tema virou capa de revista. A edição da revista Atrevida de fevereiro de 2003, Vanessa deu a seguinte declaração: queimei fotos, doei presentes que ele me deu. Não tenho mais nada, absolutamente nada do Dado. De tudo, né, para colocar mais lenha na fogueira, na época as revistas especulavam que o pai da Vanessa, o Zezé, não era a favor da relação, que ele não gostava do Dado Dolabella e que ele teria ficado até feliz com o fim do relacionamento. Bom, e no ano de 2003, ela lança o seu terceiro disco, que também recebe o nome Vanessa Camargo, e lança um clipe Sem Querer, que é um pop rock bem dançante, que fez muito sucesso nas paradas da MTV Brasil.
Nesse clipe que se passa ali numa pista de corrida, ela contracena com um galãzinho do momento, Eric Marmo, que estava despontando também, fazendo papéis de galã em novelas da Globo. Por conta da interação ali dos dois no clipe, logo começaram as especulações de que eles estariam tendo algum romance. Os dois negaram categoricamente, só que um tempo depois eles assumiram que estava realmente acontecendo algo a mais entre eles, mas foi um romance bem rápido, durou cerca de 6 meses e logo eles se separaram. Mas parecia que a história entre Vanessa e Dado não estava completamente superada. E entre 2003 e 2004, eles reataram um namoro que durou apenas alguns meses. E depois deles já terem se separado, eles se encontraram em uma balada no Rio de Janeiro e tiveram uma discussão que foi fotografada por um paparazzi e rendeu a famosa capa da revista Contigo, onde a Vanessa aparece aparentemente chorando com as mãos na cabeça, enquanto o Dado estava de frente para ela, olhando para ela. E a partir de 2003, a Vanessa inicia uma primeira transição na sua carreira. E a gente vai ver que isso é uma característica que ela vai adotar no decorrer do tempo, conforme essa linha do tempo aqui que a gente está fazendo foi evoluindo. Ela dá algum enfoque especial para o visual, para o cabelo, para a maquiagem e também, muitas vezes, com algumas mudanças no estilo musical que ela adota nos seus CDs. O seu primeiro DVD, chamado Transparente, no Rio de Janeiro, que dali é tirado a versão ao vivo da música Me Engana Que Eu Gosto. E já a partir desse trabalho, a gente já começa a notar essa diferença do visual da Vanessa, né? Com umas roupas mais sensuais, uma mudança também no corte de cabelo, com uma franja e os fios mais louros. A mudança de postura da Vanessa fica ainda mais latente quando ela começa a dar entrevistas falando sobre temas mais polêmicos, como, por exemplo, o sexo e outros assuntos que eram considerados como tabus na época. Era percebido claramente que ela tinha intenção de mostrar que ela era uma mulher amadurecida, não era mais aquela menina, né, quando ela surgiu ali no início dos anos 2000. Em 2003, ela faz uma capa super sensual para a revista VIP, que era uma revista muito famosa na época, que fazia sempre ensaios sensuais com as famosas. Essa capa da Vanessa causou muito impacto, né, porque ela ainda era vista ali como uma adolescente, né, indo para a fase mulher, e se contrapunha muito com a imagem da Sandy, né? Tinha muito aquela coisa assim na época. E ela estava disposta realmente a mudar um pouco ali a rota da sua carreira e da sua imagem. Como eu falei aqui agora há pouco, né, essa mudança estratégica da Vanessa acabou dando munição para que a mídia criasse ali uma suposta rivalidade entre ela e a Sandy por ocuparem posições bem diferentes ali no cenário pop musical, né? A Sandy fazia um estilo mais romântica, aquela que seria a menina boa para casar, e a Vanessa estava ali pegando ali o espaço da menina má, rebelde, né, que era mais sexy, aquela coisa toda. E essa história permeou toda a primeira década dos anos 2000, essa rivalidade, suposta rivalidade que existia entre elas, que hoje em dia a gente sabe que nunca existiu, né? Elas já deram várias entrevistas, inclusive juntas, negando que elas tenham sido inimigas em algum momento. E fazer um trabalho muito cedo, que ela tinha no dia seguinte, um trabalho de fotos, né? E ela vai dormindo no carro, e o assessor dela ali que vai ajudando ela. Então, assim, na verdade, serviu também muito para humanizar a imagem da Vanessa, né? Como uma menina que, como muitas, estava ali descobrindo muita coisa, saindo da adolescência, indo para a fase adulta, só que ela tinha um ingrediente a mais, que era uma carreira pública que exigia muita responsabilidade dela. Bom, em 2004, a Vanessa segue nas incursões dela pelo universo da atuação, fazendo uma participação no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela também faz um teste para a novela América, que ela acaba não passando, e também faz uma participação especial no filme Cine Gibi da Turma da Mônica. Também nesse mesmo ano, ela participa do reality show Quebrando a Rotina, do apresentador Luciano Huck, e junto do cantor Felipe Dilon, juntos eles escrevem a canção Amor de Praia no final da temporada. Em 2005, a Vanessa volta a estrelar a temporada desse mesmo reality do Luciano Huck. Em 2005, a Vanessa conhece e inicia o seu relacionamento com o empresário capixaba Marcos Buais. Ele, que já era um empresário conhecido do mundo do entretenimento, vai ter uma importante participação nos próximos anos da carreira da Vanessa. E nessa mesma época, ela lança a canção Amor, Amor, que surpreendeu muito as pessoas, porque ela claramente estava ali começando um movimento para se afastar do country pop,
que foi o estilo que ela adotou nos primeiros discos, se aproximando mais ali do pop e do dance latino. E nesse mesmo ano, em 2005, ela lança o seu CD W, que tem uma pegada mais pop rock e é o seu CD mais autoral, com 10 das 15 canções do disco tendo sido escritas ou co-escritas pela Vanessa. E a crítica recebeu muito bem esse novo trabalho, fez excelentes elogios para ela e ficou ali constatado que ela realmente estava bastante amadurecida nos seus trabalhos musicais. Ela lançou a sua turnê Era Uma Vez, que foi dirigida pela diva do teatro e cinema Marília Pêra e que tinha uma pegada bem Broadway, assim, com o show dividido em blocos, muitas trocas de roupa e Vanessa encarnando ali uma personagem que ia contando uma historinha no decorrer da passagem do show. Ela lança o seu 5º álbum de estúdio chamado Total, o pop dançante, que ela já vinha fazendo nos últimos trabalhos, mas também algumas canções do country pop, que foi a sua marca registrada ali no início da sua carreira. E esse disco também mostra uma nova mudança radical no visual da Vanessa. Era uma nova era que ela estava começando ali. Ela cortou o cabelo num corte Chanel, fios bem curtos e escurecidos, bem diferente da imagem loura e sexy que ela vem adotada nos últimos tempos. E essa nova imagem dela se aproximava mais do pop internacional, com uma pegada mais classuda, mais moderna. Antes, né, que o namorado dela, que nesse momento era noivo, Marcos Boaz, ia ter uma participação muito importante nessa fase da carreira da Vanessa. Ele trouxe para trabalhar com ela o diretor de arte Giovanni Bianco, que na época trabalhava com a imagem dos shows da cantora Madonna, e ele, a gente pode fazer uma outra referência ao trabalho do Giovanni Bianchi, que foi o que ele fez com a Anitta, muitos anos depois, no álbum Bang. Todo aquele visual do álbum e da música Bang foi um trabalho entre a Anitta e esse diretor criativo que é muito famoso e tem, assim, uma pegada super pop nos trabalhos que ele faz. 6 de junho de 2007, Vanessa e Boaz se casam em uma festona para 700 convidados na Sala São Paulo. A festa se tornaram um dos casamentos mais comentados do ano. E como, né, muitas coisas que a Vanessa fazia causava polêmica, como por exemplo o seu estilo, né? Ela tinha às vezes algumas críticas um pouco ali mais ácidas em relação ao estilo que ela adotava, as roupas que ela vestia. O vestido de noiva dela também foi criticado na época. Algumas pessoas diziam que o vestido era muito simples, outros também não gostaram muito do corte de cabelo. Mas, gente, na verdade, todas essas questões aí, o que importava era que o casal estava realmente feliz, né? Em 2009, Vanessa vem com mais uma mudança de visual e também no seu estilo musical. Ela lança o seu 6º álbum de estúdio, O Meu Momento, que tem participações especiais de Rita Lee e Alexandre Carlo, e mostra mais uma vez que ela está se afastando completamente do sertanejo e ali inaugurando uma era mais urban pop. E, além de tudo, ela deixa de utilizar o sobrenome Camargo e passa a assinar só Vanessa. Também saiu uma das músicas mais famosas da Vanessa, que é a música Fly, em parceria com o rapper Ja Rule, o que mostrou que ela estava realmente comprometida em focar nos gêneros urbanos e no R&B. De carreira, nessa época a Vanessa teve inclusive a oportunidade de abrir os shows da Beyoncé que aconteceram no Brasil aqui naquela época. Como Vanessa nunca teve medo de ousar, em 2010 ela anuncia um novo reposicionamento de carreira e diz que agora vai focar mais em músicas com uma pegada eletrônica, né? Um pop mais eletrônico, que na época estava fazendo muito sucesso com artistas como Lady Gaga e Kesha. E para produzir o seu próximo álbum, ela convida o músico e produtor Mr. Jan, que ajuda dessa roupagem mais eletrônica às músicas dela. E eles lançam junto faixas como Falling For You e Stick and Dog, que já foi lançada em 2011, junto com o 7º álbum de estúdio da Vanessa, o DNA. A ação desse álbum, né, a possível turnê que ia acontecer, acabou tendo que ser deixado de lado por um motivo muito especial. Vanessa anuncia a sua primeira gravidez do seu marido, Marcos Boaz. Na época ela estava com 28 anos. Belíssima e radiante durante essa sua primeira gestação, ela seguiu trabalhando, né, até onde deu, e em 5 de janeiro de 2012 ela deu à luz ao seu primeiro filho, José Marcos, que ganhou esse nome em homenagem ao avô, Zezé, e ao próprio pai, Marcos Boaz. Como era de praxe naquela época os famosos fazerem, Vanessa e o Marcos apresentaram o bebê pela primeira vez ao público na capa da revista Caras. Era assim que a realeza dos famosos apresentavam uma nova casa, um novo relacionamento e até o nascimento de um filho.
2013, a Vanessa lança o álbum ao vivo DNA Tour, que aconteceu quase 2 anos depois do lançamento oficial, por conta da gravidez, né, da primeira gravidez dela. Nesse álbum, a gente encontra músicas como Shine It On, de Amor, Amor, em que ela grava junto com a cantora Preta Gil. Esse trabalho aproximou ainda mais a Vanessa do público LGBTQIA+. Em dezembro de 2013, a Vanessa anuncia publicamente a sua segunda gestação e em 19 de junho de 2014 ela dá à luz ao seu segundo filho, João Francisco, que recebeu esse segundo nome, Francisco, em homenagem ao bisavô, seu Francisco, que muita gente deve conhecer também pelo filme Dois Filhos de Francisco. E assim como o primeiro filho, eles também apresentaram o João na capa da revista Caras. Em 2016 e 2017, a Vanessa passa por um momento um pouco complexo na carreira dela. Ela inicialmente tinha anunciado que ela ia retomar o pop romântico que tinha lançado, né, no início a carreira dela. Inclusive ela tinha até montado a equipe, né, do seu próximo trabalho, tinha convidado novamente o produtor Mr. Jan para ajudá-la, né, com esse novo projeto e inclusive disse que ia voltar a assinar o sobrenome Camargo, após 8 anos usando só Vanessa. Meses depois, ela desiste de todo o projeto, engaveta tudo que já tinha produzido e anuncia que vai focar o seu trabalho do próximo álbum na música sertaneja romântica. Vanessa deu as seguintes declarações para justificar a mudança dela de rumo na carreira. O caminho do pop no Brasil, misturado com funk, eu não me identifico. Não é a minha praia. Minha pegada é o romantismo e o sertanejo é uma marca do meu próximo álbum. Estou fazendo o que acredito. Além disso, ela explicou que não queria mais fazer apenas apresentações em boates e estava buscando grandes shows em arenas novamente. Eu quero rodar o Brasil com a estrutura que sempre quis. Com o eletrônico, peguei cada perrengue. Em 2017, a Vanessa lança oficialmente o álbum 33, mais focado em músicas românticas sertanejas, depois de ter lançado alguns singles no decorrer do ano de 2016. Inclusive, essas músicas deram a melhor posição da Vanessa na parada Billboard Brasil e também teve uma boa receptividade nas rádios brasileiras. A crítica especializada pegou bem pesado com esse lançamento da Vanessa. Alguns veículos, né, especializados ali em analisar trabalhos musicais falaram coisas bem pesadas para ela, como sem identidade musical, e chamaram ela até de oportunista, porque ela estaria migrando para o gênero musical apenas por interesses comerciais. E assim, gente, essas críticas foram tecidas à Vanessa, especialmente porque ela estava afastada do gênero há muito tempo. E naquele momento que ela resolveu voltar a cantar música sertaneja romântica, foi exatamente o momento em que o feminejo estava explodido no Brasil, né? Com Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Nayara Azevedo, Simone e Simaria, fazendo muito sucesso. Então, a crítica da época entendeu que a Vanessa não estava fazendo aquilo ali de uma forma genuína, mas sim querendo se aproveitar daquele movimento que estava vendendo muito show e tocando muito nas rádios e nas principais plataformas digitais. De lá pra cá, a Vanessa retomou o mundo do pop, né, dizendo ter se arrependido de ter voltado, né, para o sertanejo. Ela chegou a dar algumas declarações dizendo que algumas decisões foram tomadas na época por pessoas que cuidavam da carreira dela e que ela não tinha ciência de que as coisas tomariam o rumo que tomou. Em 2021, a Vanessa aparece na série É o Amor, da Netflix, que mostra a rotina da família Camargo na fazenda É o Amor e também mostra a gravação de um álbum que ela fez junto do seu pai, Zezé de Camargo. Em maio de 2022, ela e Marcos Buais surpreendem todo mundo anunciando o fim do casamento de 17 anos e 2 filhos. Logo, algumas semanas depois, começa a especulação de que ela teria voltado para o ex-namorado Dado Dolabella. E um tempo depois, a história realmente se confirma e hoje todos nós sabemos que eles de fato estão juntos, né? Bom, e agora em 2024, mais uma surpresa, né? Muitos fãs também ficaram surpreendidos da Vanessa ter sido confirmada para participar do grupo Camarote no Big Brother Brasil 24. Bom, meus amores, eu tenho quase certeza que quem chegou até esse momento aqui do vídeo deve estar estranhando, porque eu não entrei em detalhes sobre as polêmicas envolvendo a relação da Vanessa
A noiva do seu pai, a Graciele Lacerda. Como esse canal aqui se propõe a ser um canal de nostalgia e relembrar histórias mais antigas, né, que a gente às vezes assim falha na memória, eu resolvi não falar desse assunto porque é um assunto mais recente e tem farto material na internet sobre isso. E a intenção desse vídeo é mais fazer uma homenagem à trajetória artística da Vanessa e, é claro, né, falando de algumas coisas que envolveram a vida pessoal dela, porque não tem como separar uma coisa da outra. Mas o foco aqui mesmo era fazer essa linha do tempo sobre a carreira da Vanessa Camargo. Bom, amizades, chegamos ao fim de mais uma saga relembrando algum fato da cultura pop dos anos 90 e 2000 e hoje a gente falou sobre a Vanessa Camargo. Eu queria que você me contasse aqui nos comentários o que você se lembra, né, de quando a Vanessa se lançou como cantora, se você tem memórias dessa época, qual o trabalho dela que você mais gosta, qual o visual que você mais gosta. Vamos bater um bom papo aqui nos comentários. E eu já te lembro para seguir o canal se você gosta dessa temática, porque toda vez que você interage aqui com o nosso conteúdo, o YouTube entende que é um conteúdo bacana e recomenda para mais pessoas. E eu agradeço vocês por terem me acompanhado até aqui. E recordar é viver. Beijinhos!